Territórios sociais. Territórios sociais. Territórios sociais. Olá, sejam muito bem-vindos ao Territórios Sociais, o podcast que dá visibilidade a projetos e ações que nos inspira e nos ajuda a reimaginar essa grande aldeia global. Eu sou Robson Santos, publicitário, um entusiasta do terceiro setor como agente da transformação. Está aqui comigo meu amigo e sócio Alexandre Ferreira, fundador da Capital Marketing Social. Ele é engenheiro, pós-graduado em Engenharia Econômica pela Fundação Dom Cabral e um defensor entusiasmado dos hospitais filantrópicos como solução viável para a saúde pública no Brasil. Jomar Nicásio, jornalista com passagem pelo Jornal O Globo, a Folha de São Paulo e o Jornal do Brasil. E nosso empreendedor social convidado é Helder Quiroga. Ele é mestre em Comunicação Social pela Universidade de Brasília, diretor de cinema, produtor cultural e fundador da ONG Contato, Centro de Referência da Juventude. Muito obrigado, Helder, por aceitar nosso convite. Parabéns por essa história inspiradora. Antes de começarmos, convido você que nos assiste a se inscrever no canal, curtir e ativar as notificações, compartilhar com seus amigos e, principalmente, fazer seus comentários, falar de projetos que te inspiram, projetos do seu território, como programas sociais, sugestões para enriquecer nossa pauta, enfim, vamos aquecer esse nosso bate-papo. Eu quero começar essa conversa com uma pergunta um tanto filosófica. Helder, você ainda muito jovem e a organização que você fundou já tem mais de 2 décadas. Você começou essa história com a Contato com um pouco mais de 20 anos, né? Um garoto. Por quê? Por que você escolheu dedicar seu tempo, sua carreira, entregar parte da sua vida a esse propósito? Eu acho, primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu acho essa iniciativa extremamente importante para conectar mesmo a sociedade dessas iniciativas mais voltadas para a visão solidária, para a cidadania, para a inclusão, que eu acho que é importante, principalmente no contexto que a gente está vivendo hoje. Um planeta cada vez mais ocupado por problemas, por dificuldades, por dimensões de disparidade econômica e social muito graves. E a iniciativa da Contato, ela vem, eu acho que um pouco até da minha trajetória genealógica, árvore genealógica, familiar. Assim. Meu pai nasceu no Panamá, numa periferia das mais radicais do Panamá. Meu avô veio da Espanha com o objetivo também de fazer ações sociais no Brasil. Então, eu comecei minha trajetória, na realidade, nos movimentos sociais aos 16 anos de idade. Então, quando já tinha Contato, já era 4 anos depois, já está movimento estudantil, movimento de base, movimento periférico. E a iniciativa da Contato se deu muito num contexto de Brasil em que você não tinha ainda nenhuma política voltada para a juventude no país. Poucas iniciativas como essa estavam pipocando na Europa, principalmente Portugal, mas raras as iniciativas de caráter público voltadas para esse público. E o Brasil vivendo o período mais jovem da sua história, com 1/4 da população brasileira entre 18 e 35 anos, precisando de uma atenção específica para projetar o futuro dessas gerações. E aí surgiu essa iniciativa da Contato, percebendo também um abismo social que existia entre juventude, classe média e periferia. Nós resolvemos ser a amálgama dessa relação, trabalhando a cultura como elemento de diálogo, de troca e de combate à desigualdade social, mas unificando ao invés de separar, o que grande parte das políticas assistenciais fazem, né? Que às vezes isolar o público o qual quer atender. A Contato tem o objetivo de aproximar para exatamente romper com os abismos simbólicos e sociais que tem nesse campo. E, obviamente, atender uma demanda que não existia no Brasil, que são as políticas públicas para a juventude. Então, a Contato, o nome dela de registro é Centro de Referência da Juventude, o primeiro Centro de Referência da Juventude de Minas Gerais, um dos primeiros do país, e vocacionado a esse trabalho, né? Construção de um olhar para a juventude, seja no terceiro setor, seja na iniciativa privada, seja na construção de políticas públicas afirmativas nesse sentido. Helder, primeiro, parabéns, cara, muito legal essa sua iniciativa tão cedo, né? Eu queria que você explicasse um pouco como funciona hoje e em torno de que tipo de projeto vocês atuam
nesse campo da juventude? Então, a Contato tem, né, com o próprio nome de registro, né, o foco nosso principal é a juventude. Só que a gente tem uma definição do que é juventude, que é a pergunta que sempre é feita. Sim. A gente trabalha com uma definição, que é a definição de alguns países, como Espanha, Cuba, Portugal e alguns organismos internacionais, como a Secretaria-Geral Ibero-Americana, a OEI, que trabalha com uma estimativa de que jovem é aquele indivíduo pertencente à sociedade que está entre 18 e 35 anos. Por que essa etariedade foi estabelecida? Porque nós estamos falando já de responsabilidades, ou seja, já é maior de idade, já tem responsabilidade sobre seus atos, então já não está dentro da esfera do adolescente ou do pré-adolescente, que ainda está sob a tutela ainda dos pais no que diz respeito às leis. Você está no auge da sua força física, de trabalho, de intelectualidade, de capacidade criativa, e vai até os 35 anos, porque a gente tem um fenômeno novo na sociedade, que é pessoas que ingressam na universidade, saem da universidade buscando ainda a sua profissão, ainda buscando o seu lugar social a se estabelecer. Então, e mantém a mesma característica da força física, da intelectualidade, da força de trabalho. Então, a Contato mantém ainda esse público como público prioritário. Hoje, atualmente, a gente trabalha em 4 esferas de ação, que é o audiovisual e o cinema, a música, a articulação de redes de movimentos sociais, onde aí envolve todo o campo do terceiro setor, e a cooperação internacional, onde a gente tem estabelecido bases de diálogo nos 3 continentes, África, América Latina e Europa, com organismos internacionais, ONGs parceiras e também intelectuais e artistas que atuam nesses territórios. Hoje, atualmente, Contato deve ter uma rede internacional envolvendo mais de 20 países, entre África, América Latina e Europa. E o objetivo nosso é o desenvolvimento de projetos que tenham como missão tentar diminuir a desigualdade, diminuir o preconceito, diminuir o abismo de diálogo que existe na sociedade, principalmente intergeracionalmente, usando a cultura como essa amálgama, como esse elemento de transformação, mas sempre buscando alguns eixos. Então, a formação é um campo de atuação importante na Contato, isso está nas 4 esferas que eu acabei de mencionar. A gente tem formação na área da música, tem formação na área do audiovisual, tem formação na área do terceiro setor e tem formação no campo da cooperação internacional. Geração de conteúdo, também material informativo que possa auxiliar para quem estuda, para quem trabalha nesse campo. É uma forte linha de atuação da Contato. Construção de políticas públicas, como eu mencionei agora há pouco, também é um campo que a Contato atua, auxiliando governadores, prefeitos, vereadores, governos federais, no sentido de construir uma política com aderência àquele público que ela está tentando atingir. E, obviamente, agora a gente completando 21 anos de existência, foi ganhando um certo know-how, né? Uma capacidade de entender os pontos acertados ou não, os pontos que devam ser aperfeiçoados ou não. E é um pouco assim que a gente tem trabalhado. Helder, obrigado por ter vindo. É um prazer bater um papo com o Helder, que é um cara tão ligado aos projetos de impacto e um especialista no assunto. Uma das propostas da Contato, né, a organização que se dirige, é estabelecer diálogo entre a juventude e a cidadania. Então, eu queria saber como é que você vê a juventude hoje em dia, principalmente em relação à ação política, e como é que uma ONG como a Contato, organizações sociais de uma forma geral, podem contribuir para diminuir esse distanciamento da juventude em relação à política, que é um ato de cidadania se manifestar politicamente. Como é que você vê isso? Total. Eu acho que, inclusive, nas histórias das juventudes, você tem características muito semelhantes, embora focos de atuação muito distintos. Porque a juventude ela é feita do seu momento, na sua hora, né? No seu contexto social e geopolítico, no contexto cultural também.
Mas o que na realidade se assemelha, independente da geração, é a rebeldia, é a força física, é a criatividade, é a contestação como elemento forte de apropriação de ser, né, dentro da sociedade. Eu acho que isso eu não conseguiria ver uma distinção. Eu acho que a juventude atual ela está vivendo aos auspícios do planeta, ou seja, numa mutação constante de tudo que é aspecto, ou seja, uma juventude está sendo afetada pelas mudanças climáticas, por uma nova geopolítica mundial, pela inovação e impacto das novas tecnologias, do avanço tecnológico, brutalmente, inclusive nas relações sociais e nas relações de trabalho. E é uma juventude que também está vivendo um momento de crise, mas é uma crise construtiva no que se diz respeito às relações de afeto, as relações familiares, as relações sociais. Então você tem uma série de transformações acontecendo ao redor dessa juventude que vale a pena observar. As transformações no cunho sexual afetivo, no campo da representação, no campo do diálogo sobre a instituição da família, sobre a instituição da religiosidade, sobre a instituição política. Há uma nova visão do fazer político para essa juventude. Como se não bastasse, ainda tem uma pandemia no meio, né? Assim, que bagunçou a cabeça dessa juventude toda, né? Um cataclisma como a pandemia da Covid-19 assolou o planeta, trouxe também novos desafios para essa geração que está posta. E também alguns movimentos de cheque sobre a relação da sobrevivência, sobre a relação da ocupação do espaço. Recentemente eu estive visitando uma etnia indígena no Acre, ali na fronteira com o Peru, e uma das questões que foi colocada ali é que a juventude indígena ela tem uma noção de espacialidade muito maior do que a juventude urbana tem. Então você vê a juventude indígena sofrendo menos das doenças contemporâneas, como a crise de pânico, o burnout, a crise de ansiedade, e o jovem de classe média ou o jovem que habita as grandes capitais sofrendo dos auspícios dessas doenças por conta de uma questão relacionada ao espaço. Não só a ocupação do espaço na presença ideológica, física, criativa, de pensamento, como do espaço físico. Nós somos cada vez mais seres humanos no planeta e o espaço é o mesmo. Então nós vamos ter que, de alguma forma, lidar com isso aí. E não contradizendo, mas complementando, assim, isso também está dentro do espaço político. Então, cada vez mais são políticos, mais políticos, mas como que vai se dar a ocupação da juventude dentro desse espaço? Eu acho que a juventude já entendeu que a estrutura política partidária não é o campo de atuação, preferem atuar em coletivos, em organizações, em empresas sociais que tenham alguma razão de ser, ou seja, até a contestação do modelo de apropriação do capital, essa juventude também está se sintonizando. Ou seja, eu quero abrir uma empresa, mas eu quero uma empresa compromissada com a transformação da região ou do país onde ela está situada. Ou quero trabalhar em uma empresa assim. Exatamente. Aí eu me sinto, aí eu visto a camisa, porque eu sinto identidade naquele espaço empresarial. Agora, respondendo mais diretamente a sua pergunta, eu acho que o terceiro setor é exatamente o ponto de diálogo, de estabelecer pontes, de estabelecer vínculos, de construir alternativas viáveis. Então, eu acho que o terceiro setor, cada vez mais, além de ser um segmento que cresce fortemente na economia mundial, eu acho que ele cada vez mais tem que ser apropriado para essa interlocução entre as juventudes, as políticas públicas e as políticas corporativas. Porque eu acho que o terceiro setor consegue ser esse espaço de segurança ou de diálogo mais transversal, que permite a esse jovem não perder a identidade, se aproximar cada vez dos seus semelhantes e proporcionar mudanças, pegando uma frase que é própria da juventude, mudanças revolucionárias nos ambientes corporativos e político-partidários, que eu acho que é um pouco a contribuição que essa nova geração quer dar e quer participar e ter, assim.
Posso fazer um... Mete bronca. Ô Helder, você começou falando de você, né? Você falou do seu pai e da onde vem o seu pai, e aí você meio que se situa nessa história. E começou muito cedo nessa militância, nesse trabalho que você desenvolve. Quem é o Helder antes disso? Sei de onde vem seu pai, da onde você vem e como que você chegou até essa militância? Eu acho que eu venho desse lugar mesmo, assim, eu não consigo enxergar nenhum outro lugar. Talvez a poesia seja o elemento inicial, onde eu fui forjado. E aonde... Mas espacialmente, você vem da onde? Eu sou de Belo Horizonte. Meu pai veio do Panamá, também um pouco fugindo dos conflitos ditatoriais do Panamá, veio para o Brasil e acabou se envolvendo com a luta política no Brasil também. Minha mãe, embora descendente de espanhol, galego, já foi forjado em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Meu pai começou a dar aula para minha mãe na PUC Minas, dali se conheceram. E eu sou fruto um pouco desse impacto cultural aí, latino-americano e europeizado, né? Mas a atuação política, eu não consigo me ver num lugar de não atuação política desde a infância. Eu acho que também por ser forjado nesse ambiente, eu vi o Partido dos Trabalhadores nascendo ao redor do meu ambiente familiar, a atuação do meu pai, que foi um dos que criou o Movimento Negro Unificado em Minas Gerais, a minha mãe também na atuação no jornalismo social, comunitário, na questão educacional. Então, de alguma forma, eu fui forjado num ambiente de militância, num ambiente de contestação social. Então, a minha vida... Você me perguntando de onde eu venho desse lugar da contestação social, mas, ao mesmo tempo, no caráter propositivo dessa contestação, situado na cultura brasileira, que eu acho que é a grande riqueza que a gente tem. Então, um pouco minha atuação parte daí e segue sendo, se transmutando no tempo e espaço, né? Mas sempre com olhar para o outro, né? Para a solidariedade. O Helder, entrar num assunto que te é muito caro, que é o cinema, né? Você e a Contato tem uma atuação forte no cinema. Inclusive, o circuito cinematográfico de periferia está rolando, está na 4ª edição. Eu queria que você falasse um pouquinho do circuito e contasse para a gente assim, como que você vê o cinema como ferramenta de transformação. Como que isso é possível? Ótima pergunta, porque talvez seja o campo que eu estou mais envolvido atualmente é a minha profissão, é o que eu me formei para ser cineasta e estou muito envolvido nas questões do cinema, né? Sempre tive muito envolvido nas questões do cinema e, de alguma forma, esse envolvimento também foi transmutado para a atuação da Contato, né? Então... hoje eu faço parte da Câmara da Câmara Técnica de Produção da Agência Nacional de Cinema, também estou na Câmara Técnica de Distribuição e Exibição da agência. Vamos retomar agora a Câmara, o GT da Câmara Técnica da FIENG também. Sou consultor da FIENG para assuntos de audiovisual, ali ajudando a coordenar a Escola Senai do Audiovisual. E a Contato, sempre, desde o nascedouro, teve uma relação forte com o audiovisual, porque você teve, na formação inicial da Contato, você tinha lideranças comunitárias e jovens periféricos do aglomerado da Serra e de outras favelas de Belo Horizonte. Você tinha estudantes da UFMG, e ali encabeçados um pouco pelo Daniel Perini, que puxava essa turma da UFMG, ligada à sociologia, à química, aos projetos sociais de extensão. Você tinha eu que vinha da PUC, onde a gente é contemporâneo, da PUC Minas, trazendo aquela turma da publicidade, que vai desembocar em Conrado Almada, Leandro HBL, essa geração inteira que formata um pouco uma nova escola do cinema mineiro. E o Vitor, que vinha da juventude do PT e trazendo também o bojo da música, da relação também com os direitos humanos, um pouco também bebendo da fonte do pai, que foi deputado e ministro dessa área, o Nilmário. Então é dessa concertação que a Contato
surge. E, obviamente, essa turma do cinema traz uma visão que eu acho, na realidade, eu acho fundamental e elementar, porque qualquer arte que se estabeleça no Brasil, qualquer empresa que se estabeleça no Brasil, qualquer associação, entidade que se estabeleça no Brasil tem que entender o contexto no qual ela está estabelecida. Nós estamos num país que hoje, nós estamos falando de 2023, tem 10 milhões de pessoas passando fome e mais de 30 ou 40 milhões de pessoas com dificuldade de acesso ao alimento. Nós temos uma população gigantesca com a ausência de acesso ao saneamento básico, à educação, à saúde de qualidade, à segurança pública, à habitação. Então, como que qualquer instituição, empresa ou associação que se institua nesse país não vai ter um compromisso com isso? Então, eu acho que o cinema entra na Contato um pouco com esse compromisso. Um compromisso de inclusão social, um compromisso de defender o meio ambiente, com um compromisso de dar voz à diversidade, com um compromisso de estabelecer vínculos entre territórios distintos da identidade, indígenas de não indígenas, negros de brancos, periféricos de classe média, europeus de africanos, homens de mulheres, gays de héteros. Essa relação é que nos interessa. Nos interessa estar nesse meio de conexão entre os diferentes, porque a gente acredita que é nessa interlocução que mora a criatividade essencial do povo brasileiro, a identidade do povo brasileiro. Então, o cinema na Contato não poderia ser diferente. Diversos projetos de cinema já foram realizados na Contato, Minas Cine, Cidades Invisíveis, Cidades Digitais, o Cine Aberto, Laboratório de Filmes do Aglomerado da Serra, que foi o primeiro ponto de cultura de cinema de Minas Gerais, ainda na gestão do Gilberto Gil, em 2004. E o Circuito Cinematográfico de Periferia é um pouco o acúmulo desses conhecimentos todos adquiridos, interligando as periferias da cidade, nas quais a gente tem relação com associações, com coletivos de jovens e tal, através da prática da formação de público, da capacitação técnica e profissional e da articulação de redes do audiovisual periférico. E nisso já tem gerado seus frutos, né? Você tem o Marcelo Lim, por exemplo, que é um cineasta do Aglomerado da Serra, que esse ano ganhou o Kikito em Gramado. É uma figura que já passou pela Contato, que já teve formação dentro da Contato. Então, os estudantes também da UNA, da Federal, da PUC Minas passam pela Contato. Então, é uma relação muito democrática, muito ampla, mas ao mesmo tempo com um foco muito determinado, que é o combate às desigualdades sociais através da arte e da cultura. E o Circuito Cinematográfico de Periferia, especificamente, que já está na 4ª edição, eu queria que você me contasse pra gente, na verdade, como que ele de fato funciona e a que se deve esse sucesso, na sua opinião? Ele nasceu, na realidade, de um projeto que a Contato tinha de lei federal, que era a Contato Filmes, e aí tinha uma verba de oficinas de contrapartida que somadas davam 15 mil reais de oficina de contrapartida. E aí a gente resolveu, ao invés de executar a oficina de contrapartida ali, pura e simplesmente, de dar um conceito, de dar uma direção para essas oficinas. E aí surgiu a ideia do circuito. Então, o primeiro circuito cinematográfico de periferia que aconteceu, se eu não me engano, há 4 anos atrás, ele alcançou 8 comunidades de periferia de Belo Horizonte, sendo, então, 8 oficinas, 8 exibições, gerou uma publicação, que foi a revista Elipse, que hoje é a única revista física em circulação totalmente dedicada ao cinema brasileiro, e foi feito com 15 mil reais. O primeiro circuito cinematográfico de periferia. Num caráter associativo, militante, envolvendo a comunidade, dando voz a essa comunidade. E agora o circuito vai para a 4ª edição, que a gente espera que isso se mantenha nos anos que virão, mas com essa característica. Eu acho que não existe fórmula pré-concebida para o sucesso de uma iniciativa social. A dica que talvez eu vou dar é participação, envolvimento e voz daqueles que não são
ouvidos. Se você fizer isso com um olhar sincero, com a disponibilidade, com a força de quem quer realizar, obviamente você vai ter o retorno. Isso está se dando em quase todos os projetos dentro da casa. Assim. Contato ela é muito conhecida em Belo Horizonte, em Minas Gerais, ela tem sua marca também nas políticas nacionais, mas cada vez que a pessoa se aproxima da Contato, que ela vai vendo fazer, que não é do Helder, que não é do Najib, que não é do Vitor, que faz parte de um movimento ali mais amplo, que é um movimento afetivo, né? Como diria Saramago, dessas tribos sensíveis que vão se interligando para fazer a diferença no mundo contemporâneo. Eu acho que é um pouco a trajetória do circuito. Muito legal. O audiovisual, ele sempre esbarrou nas barreiras da compra de equipamentos, sempre foi uma coisa que não era acessível a todo mundo. Hoje, isso mudou muito, né? Com os celulares e os TikToks, está todo mundo produzindo conteúdo audiovisual. Como que isso funciona hoje? Assim? Hoje, o circuito cinematográfico de periferia, a gente percebe... Todo menino tem o seu celular produzindo conteúdo. Como que o circuito funciona hoje? É mais um orientador do uso da ferramenta, trazendo uma consciência sobre o uso da ferramenta e a produção do conteúdo? É engraçado você falar isso, porque a questão do acesso à tecnologia agora está virando um dilema, né? Você teve uma popularização do acesso à tecnologia no boom da expansão dos negócios da telefonia móvel. E agora, de repente, de novo, você está criando os abismos também de acesso à tecnologia, porque você tem a tecnologia móvel mais avançada, cujo custo tributário é o dobro do que se paga lá fora. Então, se um jovem hoje quiser acessar um iPhone, ele vai ter dificuldade, porque um iPhone não é barato. Um Samsung Galaxy nova geração também não é barato. Claro que o jovem de periferia tem acesso ao equipamento, mas também a modernização desse equipamento começa a ser outro promovedor de desigualdades no planeta afora, que é uma discussão, inclusive, que o setor audiovisual está fazendo isso junto aos órgãos de controle e agora que está sendo discutida a questão da reforma tributária, de também tentar discutir isso, porque a importação de produtos de alta performance tecnológica no Brasil tem taxação de quase 100% de imposto, fora o IOF. Então, se hoje o senhor Alexandre resolver comprar um computador para uma ilha de edição, para editar material audiovisual, ele vai pagar o dobro do que é o valor desse equipamento lá fora por conta da tributação que vem acumulada, tributação federal, estadual e IOF. Então, isso, para a periferia, é um elemento a ser registrado como dificultador. O que a Contato faz é trabalhar com essas tecnologias sociais. Ou seja, não necessariamente, e aí uma frase muito legal que o Orlando Senna, mestre Orlando Senna, que é cineasta do Cinema Novo, uma vez me falou isso. Ele falou, Helder, é o seguinte, ter acesso ao equipamento não faz da pessoa um cineasta ou um músico. Porque, por exemplo, todo mundo tem caneta e papel. Todo mundo é poeta? Não, nem todo mundo é poeta. O que é que faz o indivíduo se tornar poeta? O acesso à linguagem, à história da literatura, a capacidade criativa de transformar aquele papel, aquela caneta num mundo mágico das palavras. Não basta a câmera na mão, né? Tem que ter a ideia na cabeça. Exatamente. Então, o que a Contato faz com o circuito é levar a linguagem cinematográfica para que esses jovens tenham acesso à linguagem, tenham acesso à dimensão do mercado do cinema como um mercado viável para empregabilidade, para sustentabilidade financeira, porque muitos deles estão preocupados em como sustentar suas famílias, apoiar seus pais e suas mães no dia a dia. Então, levar a inteligência tática do fazer audiovisual para além do equipamento é fundamental, porque o equipamento, em algum momento, ele pode ter acesso, seja mais avançado ou não, mas o que fazer com aquele equipamento, né? Como da criatividade fazer uso daquela estrutura para modificar a sua realidade de vida, isso um pouco a Contato. E apresentar o cinema brasileiro, né? Boa parte da população brasileira tem acesso ao cinema americano, que é o que chega de forma mais massiva. E quando essa turma tem acesso ao cinema brasileiro, e principalmente o acesso ao cinema periférico,
há um movimento mágico ali, que é um contato com a própria identidade, com a própria linguagem, com a própria cor de pele. Recentemente o circuito fez uma exibição ali no aglomerado da Serra. Você tinha o quê? Umas 200 crianças ali, sabe? Assim, claro, uma barulheira, pipoca para tudo quanto é lado e tal, mas o que é importante é que vai ficar marcado na vida daquelas crianças que naquele dia ele foi com o melhor amigo, comeu pipoca, viu cinema e despertou interesse. Grande parte dos cineastas e das pessoas que trabalham nesse campo despertaram interesse quando viram a imagem em movimento, né? Que a gente quer proporcionar que outras pessoas vejam a imagem em movimento, que não seja só o YouTube, né? Que não seja só as plataformas de acesso rápido, que seja também aquela experiência coletiva, comunitária, que permite também a troca de afetos e tal. Seja perene. Exato. Ô, Helder, pegando um pouco da carona aí, né, que você comentou do aglomerado da Serra, né, nós tivemos a oportunidade, desde o ano passado, a CAPES, junto com a Contato, desenvolveu o projeto Anagama, que é um projeto muito legal, que envolve cerâmica, né, ceramistas, e levando a experiência da Contato, né, nesse setor de cerâmica, né, no ensino da cerâmica, né, no município de Brumadinho, que estão sofridos depois do acidente lá da barragem. Então, mas no desenvolvimento na elaboração desse projeto, fizemos juntos, eu tive a oportunidade de conhecer um xará meu, Alex, que é um jovem do aglomerado da Serra, que teve contato com a cerâmica na Contato, né? Acho que por isso que chama Contato. E hoje se tornou um líder lá no aglomerado da Serra, é um cara muito bacana, né? Um cara que saiu de uma situação de vulnerabilidade social para ser um artista e um líder lá na comunidade e ajudando a trazer outros jovens também para, não necessariamente para cerâmica, mas para algum tipo de atividade que possa, no futuro, ser uma profissão, né? Então, como é que você vê isso? Qual o sentimento que você tem ao perceber, nesses 20 anos da Contato, 21, essa experiência de ajudar essa moçada a sair da situação de risco para uma situação de liderança, de protagonismo, né, na sociedade? Sim. Primeiro dizer que, assim, para a gente está sendo uma honra fazer o projeto Anagama em parceria com vocês. Eu acho que não só pela sintonia de objetivos, de praticidade na resolução dos problemas sociais, como também por esses laços de afeto que a gente acabou tecendo juntos em torno de um projeto que está sendo tão bem sucedido e que está cumprindo seus objetivos. Então, para a gente é uma honra. A Contato vem fazendo história, e eu vou te falar, Alexandre, nisso aí eu já me perdi um pouco, assim. Quantas pessoas passaram, quantas a Contato fez a diferença na mudança de uma rota, talvez de colisão ali, que a figura estava tendo na construção da sua profissão, na construção de vida. A Contato nunca teve a característica de uma ONG assistencialista, dessas ONGs que promovem resgate social. Nunca foi o nosso objetivo. A gente trabalha na fronteira da miséria, mas a gente sabe exatamente se posicionar dentro dessa fronteira. Nossa busca é sempre formar lideranças, formar agentes sociais aptos a promover a transformação nas suas comunidades com o próprio olhar deles, com a própria voz e aptidão que eles vão ter de diálogo local. A gente não tem a pretensão de chegar com fórmula pronta para ninguém, embora nenhum projeto também ingresse dentro da Contato sem sair com a digital da Contato, no sentido de ter atenção ao diálogo da comunicação, ter atenção a ser espaços e produtos fornecidos com alta performance, ou seja, você vai realizar uma oficina para o pessoal da periferia ou da população rural de Brumadinho, não vai ser diferente de oferecer um curso para o pessoal da Fundação Getúlio Vargas, não. Vai ser o mesmo padrão de qualidade, vai ser a mesma disponibilidade de atenção, vai ser a mesma capacidade de envolvimento, porque a gente sente que o terceiro setor muitas vezes é marginalizado nesse lugar.
De entender que é uma ONG, então lá você pode manda 3 pão de queijo, um café que resolve. Não é isso. Não vai fazer... O filme que vai ser produzido por esses jovens da periferia, ele não vai perder em nada para o filme feito pelos jovens que estão formando na UNA, numa faculdade privada, não. Vão ter acesso aos mesmos equipamentos, aos mesmos professores. É óbvio que a gente também faz uma discussão com a comunidade, porque muitas vezes a comunidade quer indicar um educador que venha da própria comunidade. Que é positivo. Que é positivo, porque você tem o envolvimento, você tem empoderamento, você tem a formação de novas lideranças. Então, acho que a gente fica sempre atento a essas nuances. O caso da cerâmica é um caso muito específico, tem uma trajetória nas artes plásticas já de muitos anos. Nasceu com o projeto Ateliê Aberto, o projeto Argonautas, em parceria com a UENG, há mais de 15 anos atrás, e com esses jovens que vinham do aglomerado da Serra, e o Alex era um deles. Então, assim, uma geração extremamente criativa, uma geração que vem de um bojo da miséria latente, todos eles muito assediados pelo movimento do crime organizado dentro dessas periferias. Então, assim, quando eu falo que a cultura é um instrumento de transformação social e de combate nessa competitividade entre o movimento do narcotráfico e a alternativa para além disso, a cultura, de fato, é um instrumento de transformação social. Claro. Então, o Alex ele entra no contato, começa a trabalhar ali com a oficina de vassoura de garrafa PET, dali telecentro de informática, audiovisual, a cerâmica, depois largou a cerâmica, voltou para o audiovisual, também tem uma visão de marketing estratégica que ele tem, acabou criando a Cerâmica Santana, que é uma cerâmica que está hoje nos principais bistrôs, restaurantes de alto nível da cidade, exporta, começou a empregar gente, começou a ganhar um salário, começou a multiplicar isso na periferia. O que é mais interessante do Alex é que ele não quer fazer só o nome dele com a empresa dele, que já é muito bem sucedida e já tem uma marca. Ele ainda quer criar a escola de cerâmica do aglomerado da Serra para trazer outros iguais a ele para uma nova realidade. E não sei quem já foi lá visitar, mas a escola fica próxima também do movimento. E há um pacto de respeitabilidade em relação a isso, porque é um indivíduo da comunidade buscando sua alternativa, e até o movimento respeita esse tipo de iniciativa. Então, assim, eu fico feliz, fico mais motivado, porque eu acho que essa rede, quando o Alex vem conversar comigo, eu falo, tem que fortalecer já o próximo, viu? Porque é uma coisa de geração em geração. Né? A Capta tem que deixar o legado dela, assim como a Contato tem que deixar o legado dela na sociedade, para que a gente possa contribuir de alguma forma, né, para essa catástrofe humana que a gente mencionou no início da nossa conversa, que não tem muito para onde correr, que a gente pode talvez minimizar os impactos, né? Então, fico feliz com esse tipo de resultado. Perfeito. Muito bom. Em cada episódio, nós separamos uma frase, uma reflexão, enfim, que nos faz, que nos inspira, faz pensar um mundo mais justo. Claro, eu não podia ser diferente, eu separei uma frase de um cineasta que também tinha o cinema como que era obcecado com essa transformação a partir do cinema, que é o Glauber Rocha. E ele dizia que o cinema é a criação do povo, é a arte mais próxima da realidade brasileira. É isso mesmo? Eu acho que cada vez mais. Cada vez mais o cinema é a arte mais próxima à realidade brasileira, porque o que a gente está vivendo hoje é a era da imagem, né? O mundo virou visual. Nós estamos aqui num podcast que, em teoria, seria áudio para ser escutado, mas que está sendo transmitido nas plataformas pela imagem. É áudio visual, né? Então, cada vez mais o cinema está próximo da realidade brasileira. E tem um outro baiano que eu gosto de citar também, que é Gilberto Gil, que fala assim, o povo sabe o que quer, mas o povo também quer o que não sabe, né? Então, o que a gente tem que tentar fazer com o trabalho que a gente desenvolve é levar o que o povo já sabe na sua sabedoria popular,
já compreende através da informação que passa por gerações, mas também apresentar aquilo que é novo, as tecnologias sociais, um novo olhar sobre o outro, para que a gente possa, de fato, transformar cada vez mais o olhar do ser humano num olhar solidário, um olhar de pactuação, né? Estamos juntos nesse planeta e precisamos sobreviver e enfrentar os seus desafios de maneira junta. Então, acho que um pouco por aí. Bom, vamos caminhando para o final. Novamente, eu quero convidar você que curte conteúdos como esse, que dê o seu like, compartilhe, aperte o sininho aí das notificações e vamos fazer essa história inspiradora chegar a mais pessoas. E agora, a hora do nosso merchan social, que eles passam para os nossos convidados falarem um pouco das suas instituições, de como ajudar, como apoiar. Então, fica com a palavra Helder para falar um pouquinho aí dos seus contatos, do contato da Contato e como fazer para apoiar, para ajudar essa sua história. Então, a Contato fica sediada na rua Pouso Alto, 175 ali no aglomerado na Serra, né, no bairro da Serra, próximo ao aglomerado. A nossa sede está lá. Quem quiser nos visitar nesse endereço. Também estamos em todas as redes sociais, estamos no YouTube, estamos no Instagram, estamos no Facebook. É só procurar por Contato, ONG Contato. E temos o nosso site também, que é www.ongcontato.org. A forma de ajudar é através de patrocínio, através de um voluntariado, através da participação nas atividades que a gente divulga nessas redes sociais e nos nossos canais de comunicação. E vamos fazer contato, gente, que eu acho que é um pouco por aí. É a melhor forma que a gente faz para o momento atual para romper com a individualidade, com o egoísmo extremo, é fazendo contato que a gente vai adiante, né? Obrigado por estar aqui. E é isso, chegamos ao final. A você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pela sua participação. É sempre um prazer trazer esses conteúdos. Compartilhe com seus amigos e até o próximo episódio. Territórios Sociais. Territórios sociais. Territórios Sociais.